Olá, queridos alunos, bom dia. Nós vamos hoje para a nossa aula e nós vamos começar a tratar de temas específicos da sociologia geral, grandes problemas então aí sociais do nosso Brasil e hoje um deles é o racismo. E o quanto aí o racismo ele traz aí consequências danosas para o nosso sofrimento psíquico e emocional. Então eu vou deixar uma frase aí de Martin Luther King, um grande idealizador, um grande aí combatente do racismo, um grande aí idealizador das políticas públicas nos Estados Unidos a favor então aí da humanização aí da pessoa, então aí negra, ele vai falar assim: "Eu tenho um sonho que os meus 4 filhos um dia viverão em uma nação onde não serão julgados pela cor da pele, mas pelo conteúdo do seu caráter. Eu tenho um sonho hoje". Certo, queridas? Então, vamos começar a nossa aula e eu vou começar hoje um pouquinho diferente, eu vou trazer para vocês aí um estudo de caso. O que que é um estudo de caso clínico? Como eu também sou professora de psicopatologia, então aí geral, que são as patologias que nós vamos então depois decifrar pelo DSM, dos fatores biológicos, aí culturais e ambientais, eu vou trazer para vocês um estudo de caso de como aí o racismo influencia e aí causa então um sofrimento significativo emocional para a nossa vida psíquica, e eu vou ler para vocês, tá bom? Esse estudo de caso que eu acho aí. Então vamos lá para o nosso estudo de caso. Denise é uma mulher de 32 anos, negra, casada, heterossexual, profissional da saúde, filha adotiva em uma prole de 4 irmãos e mãe de um filho. Ela procura tratamento após um episódio de estresse no ambiente laboral, no qual um superior hierárquico proferiu comentários de cunho racista e a remanejou para outra unidade de saúde do município em que trabalha. No dia dessa ocorrência, chegou em casa, procurou uma lâmina e tentou se cortar com o objetivo de se matar, tendo de ser contida pelo marido. Em um primeiro contato com o psicólogo, diz sentir-se totalmente desnorteada por conta da situação. Eu não quero mais viver, ninguém gosta de mim e vão tentar me destruir. Relata como principal queixa uma sensação profunda de vazio associada a uma ideia constante de morte, que descreve como dor na alma. Segundo ela, sua vida não faz nenhum sentido e, na maioria das vezes, é insuportável. Esse pensamento a acompanha desde o começo da adolescência. Ela atribui isso, entre outros motivos, ao fato de ter sido adotada. Pois uma criança ser largada no mundo, quando bebê, é algo indescritivelmente horrível. Refere-se ter recebido afeto por parte do pai ao longo do seu desenvolvimento, mas que a mãe constantemente cometia agressões físicas e verbais contra ela. Essas ocorrências se deram desde os 2 anos, começando com beliscões e evoluindo para tapas e empurrões à medida que ficava mais velha. Explosões de raiva, manifestadas constantemente por meio de gritos e quebras de objetos, são habituais. Ela não consegue achar explicação para isso, pois, conforme refere, qualquer coisa me irrita e tira do sério. Aos 15 anos, iniciou um comportamento autolesivo, com tesouras e facas, cortando-se na região das coxas para que ninguém percebesse os ferimentos. Isso a fazia sentir alívio, pois nada mais adiantava. Em geral, os gatilhos para as autolesões eram os ataques verbais ou agressões físicas que a mãe cometia. Em uma situação específica, após ser chamada de vagabunda, Denise sacou uma faca da cozinha e tentou esfaquear a mãe, sendo na sequência internada em um hospital psiquiátrico, onde permaneceu 10 dias. Durante a faculdade, desenvolveu algumas amizades, com as quais se sentia constantemente instável. Aos 22 anos, começou a fazer o uso de álcool pelo menos 3 vezes na semana. Portão, comportamento que se manteve até o momento. Segundo ela, faz isso para que ela fique boa. Eventualmente, quando comparecia a festas, envolvia-se em briga na quais apanhava e era retirado do ambiente. Nos momentos nos quais não consumia substância, tentava dedicar-se aos estudos, pois tinha a pretensão de ter uma autonomia financeira. Quando o marido se queixa de seu uso de bebida, ela grita e quebra coisas em casa. E o seu relacionamento sempre fica estável.
e o marido tenta terminar o relacionamento e sair de casa. Ela costuma se desesperar, chorar compulsivamente e pedir para que ele não faça isso, prometendo mudanças que não consegue sustentar por muito tempo. Então, nós temos aqui uma hipótese diagnóstica de uma pessoa com transtorno de personalidade borderline. Então, nós vimos aqui esse estudo de caso referente a uma pessoa que sofreu, então, aí, né, um episódio de racismo no trabalho e daí vem desencadeando várias outras situações. Ok? Então, trouxe para vocês como que o racismo ele traz consequências, então, aí, emocionais. Vamos, então, aí para a construção histórica do racismo. A construção histórica do racismo ele vai passar aí por diversas fases. Então, a gente vai passar por 6 fases de construção, desde a antiguidade, dos tempos bíblicos, algumas histórias da Bíblia, até ali no iluminismo, no Renascimento, com a era da industrialização, né, a qual eles vão precisar de mão de obra, e depois aí a colonização do Brasil em si por Portugal, que vem de uma estrutura, então, aí, racial, estrutural da nossa sociedade. Então, nós vamos passar uma por uma, aqui elas estão todas juntas, mas vamos passar uma. Vamos começar aqui, que há mais de 2025 anos, em relatos aí da Bíblia, o povo hebreu foi escravo, então, aí dos egípcios. Então, a gente já tem uma história sempre de uma raça sobre a outra, e naquela época era sobre povos, sobre então aí religiões. Então a raça judia, então aí os judeus foram escravos então aí dos egípcios no período conhecido como cativo, né, cativeiro babilônico, ou aí o exílio babilônico, né, que durou aproximadamente aí 70 anos. Então a gente tem a história aí mais antiga aí de escravidão. Logo depois uma história bíblica, né, de um acontecimento bíblico, né, que tinha ali Noé, né, um patriarca que ele deu a geração aí em 3 filhos, né, o povo, europeu, o povo asiático, o povo então aí africano. Aí tem uma história na Bíblia que fala aí a maldição de Cã, que um filho então aí de Noé chamava Cã, né, ele zombou do pai nu, porque o pai bebeu, Noé bebeu, uma determinada ocasião, e aí Noé amaldiçoou Canaã, né, e aí Canaã então aí dá a ideia de que a cor da pele negra seria um sinal de maldição, né, que está escrito lá em Gênesis 9, uma interpretação aí historicamente que a gente vai chamar de errônea e tendenciosa para o quê? Né, desenvolvida para mais tarde aí se justificar aí o racismo. Então a gente tem essas histórias bíblicas, acontecimentos bíblicos que ele fala que o povo de Canaã é então a descendência aí africana e é um povo amaldiçoado por Noé, aí esse patriarca, porque em algum momento aí Cã, né, Cã, que era filho de Canaã, zombou de Noé, certo? Então a gente vai ter aí essas construções aí históricas para então aí se dar a escravidão. Logo depois, nós vamos ter as teorias racistas aí que surgiram então aí no século XIX. A gente tem aí o século XIX com o iluminismo, né, o renascimento, né, a gente vem aí após esse período, então ele é marcado pela ciência. Né? Então a gente tem todo um contexto, né, científico que a gente vai trabalhar. O que nós vamos trabalhar nesse período? Nós vamos trabalhar a eugenia, que é o quê? Que é um conjunto de ideias e práticas controversas que visam aí um suposto que melhoramento genético da raça branca. Então, aí a gente vai ter a Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter Hitler, né, a qual ele tinha uma supremacia da raça, que existia só um povo branco, que esse povo ele era um povo que ele tinha mais conhecimento. Então, geralmente é o povo europeu, por quê? Porque eles se deram ali o início da civilização. Então, eles são mais evoluídos, vamos dizer, cientificamente, evoluídos economicamente, porque eles são os primeiros. E aí nós temos o surgimento da frenologia, que muitas das vezes nós vamos também estudar como, então, craniometria. Vamos falar um pouquinho de anatomia aqui. Então foi o primeiro aí estudioso, né, ele começa a estudar, aí dá um surgimento científico para a escravidão, para surgimento das raças. Ele começa a estudar aí vários tipos de pessoas por cor da pele, e aí ele vê nos seus achados que o crânio da pessoa branca e o crânio da pessoa negra, o crânio dos ameríndios eram diferentes. Então, em alguns estudos dele, ele fala que quanto maior a massa encefálica, quanto maior o cérebro, vocês vão estudar aí, logo em seguida, vocês vão estudar aí o sistema nervoso, vocês vão estudar aí neuroanatomia, e vocês vão começar a estudar o crânio, o sistema nervoso. Então, na frenologia, ele foi um dos primeiros
estudos que ele vai falar que o cérebro do branco ele era maior. Então ele tinha mais capacidades cognitivas, ele tinha mais capacidade de atenção, mais capacidade de memória, mais capacidade de inteligência. E que o cérebro dos ameríndios e dos negros ele era menor. Então eles não tinham tanto conhecimento e tanta capacidade de inteligência. Então eles acharam nesse primeiro estudo científico aí uma forma científica, né, não só aí dos relatos bíblicos e dos escravos aí do tempo antigo, bíblico, da Grécia, mas aí de uma maneira científica, aí descrever então, esses achados. Então essas ideias foram então apoiadas por muitas aí leituras equivocadas aí que a gente vai chamar do darwinismo social. Então ele faz esse estudo, né, hoje a frenologia ela não é mais conhecida, porque a gente tem aí outros estudos da neurociência, da neuroanatomia, da neuropsicologia, mas, esse foi um dos primeiros, né. Contribuiu muito para anatomia, sim, mas, hoje a gente sabe que não é a capacidade do cérebro, mas sim o funcionamento, né, não é a quantidade de massa encefálica, mas sim o funcionamento. Então, eles se justificavam com isso. Então eles iam estudando, então, aí as pessoas brancas e as pessoas negras, aí que veio, então, o surgimento das raças, os ameríndios, os negros, os europeus, e para eles, os europeus, eles tinham o crânio maior, com uma massa encefálica maior, e tinha então uma maior capacidade de inteligência. Então aí eles começaram a separar as pessoas pelas suas aptidões. Então surgiu o povo branco, o povo ameríndio, o povo negro. E aí um começou a ter mais supremacia e ser supremo sobre os demais, ok? E daí que veio então aí os africanos e os indígenas como um povo fraco, um povo que deveria servir. Esse foi um embasamento científico, a gente vai falar do racismo científico, que eles deram para essa construção do racismo. Aí a gente tem aqui, né, esse grande estudioso aí com todos os crânios, né, que ele vai então aí estudar. Assim, né, ao se estudar as partes do cérebro, constatou que as pessoas de raças distintas pensavam de formas diferentes, que as suas faculdades racionais e morais também eram diferentes. E pessoas mestiças que se misturavam as raças tinham então aí, né, capacidades cognitivas e morais alteradas devido à miscigenação. Então ele vai chegando nessas conclusões em que os brancos tinham raça branca pura, eles tinham mais inteligência, né? E aí os africanos e os ameríndios, né, tinham que de certa forma servir aí os brancos, porque eles tinham maior inteligência. E aí começa toda a história de desumanização do humano. Foi a partir do pós-iluminismo que começou aí toda essa desumanização do ser humano a partir desses estudos aí da frenologia. Então ele vai falar, né, esses estudos, vai falar que a mestiçagem é degeneração. Fala que o mestiço, então aí ele as suas capacidades cognitivas, dá a ideia de que essa mistura de raças resulta na degeneração das raças superiores e enfraquece o sangue, então aí branco, né, para eles não só o sangue branco, mas as capacidades então aí mentais. Daí vem, então aí essa desumanização, e a gente vai ver o quanto que isso vai ser prejudicial hoje, né, de consequências emocionais para o nosso povo, para nós, essas consequências, então, aí, dessa desumanização. Nós vamos, então, aí, vindo dessa história, vindo desses contextos históricos aí do exterior, o Brasil é colonizado por quem? Por Portugal, da Europa, por brancos. Então, nós somos um povo que foi colonizado por brancos. Então ele vai fazer do índio, não só do negro, mas do índio escravo, aquele que serve, porque eles achavam que nós éramos pessoas para servir, que nós a mestiçagem do nosso sangue dava em gente então aí a capacidades mentais inferiores às deles. Certo? E aí a gente sabe que não é só isso, que todo esse contexto também ele é gerado dentro da industrialização, para que eu seja o dono de uma fábrica, pessoas precisam trabalhar para mim. Para trabalhar para mim, eu tenho que, de alguma forma, induzir essa pessoa a ser o meu escravo. Então, eu vou jogando essas ideias, eu vou jogando essa cultura, eu vou jogando essa teoria racial e as pessoas, infelizmente, os índios, os negros, as pessoas que tinham sangue mestiço vão aí, de alguma forma, acreditando nesses acontecimentos. Então, a gente vai entrar no racismo, né, como patologia social que detém, então, aí do nosso colonialismo, né, aí detém do nosso Brasil colônia, que o racismo apresenta como um sintoma o quê? Inconsciente, desde historicamente, estrutural, a uma normalização, uma redução do ser humano à cor da pele.
né, à cor da pele, ao tamanho do cérebro, ao tamanho das capacidades mentais. Então, o ser humano vai sendo reduzido a isso. Então, a gente vai se tornando esse racismo estrutural no inconsciente. Isso vai sendo impregnado e se tornando normal. Logo depois, a gente tem o conceito de racismo, né? O que as leis hoje vai falar aqui? A definição de racismo como a discriminação em razão da raça e da cor, da religião e da etnia. Então, racismo é essas três, vamos dizer assim, três pontes que a gente vai ter, né, em razão da cor, né, da raça, da religião e da etnia, então, aí, da pessoa. E o racismo? A gente veio de mais de 300 anos sendo, então, aí, escravizados, né? A gente é colonizado em 1500 e até em 1888 a gente torna escravos. Os índios são os primeiros escravos, depois os negros vieram da África, porque lá em Portugal, lá na Europa, já se fazia esse tipo aí de trabalho, e a gente vai ter o trabalho hegemônico, né? Por quê? Porque o Brasil é fonte de riqueza, né? O Brasil é fonte de riqueza para os países exteriores, então ele precisa de mão de obra. Então a gente vai ter o trabalho hegemônico, que é aquele trabalho já enraizado na identidade ideológica das pessoas, que é o quê? Não apenas pela coesão, mas também pela persuasão, o poder de persuadir. O que é? Que é o grupo dominante, o que ele vai fazer? Ele consegue disseminar seus valores e a sua visão de mundo de forma que os grupos subalternos, o que? Os internalizam, minimizando a necessidade da força bruta constante. Então, olha, vocês são inferiores e nós somos superiores. Então, a pessoa perde a dignidade, a pessoa perde a liberdade, a pessoa perde que ela é um ser humano digno de direitos. Então, isso eles já iam jogando uma ideia, uma ideologia de que eles não eram humanos, que eles eram coisas. Então, a gente tem aqui, que Lacan vai trabalhar muito na psicanálise, o conceito de supremo, o branco supremo. A gente chama, né, Lacan vai chamar de o grande outro. Por que, que a gente tem o outro como aquele grande? O grande o outro é o grande, o outro é quem devo servir, é o outro a qual eu sou dependente, é o outro a qual, né, eu me faço servo. O olhar do outro me dá, então, aí uma constituição, mais uma constituição indigna. Então, o olhar do outro, né, Lacan vai falar que o grande outro, por que, que o outro exerce sobre mim esse poder? A gente vai lembrar lá de Michel Foucault, por que, que esse outro exerce sobre mim essa supremacia? Daí que vem a dependência emocional. Quando nós vamos estudar em psicopatologias depois, vai vir a dependência emocional nas pessoas. Porque eu sou dependente emocional de tal pessoa, dependente emocional do pai, dependente emocional do Estado, dependente emocional de algum tipo de benefício, dependente emocional da política, porque a nossa herança histórica nos faz, aí de uma certa forma, internalizar inconscientemente que nós não somos aí independentes, que nós não somos aí autonomias e pessoas cheias de direitos. E aí nós vamos ter vários outros tipos de consequências emocionais da escravidão. Aí que vai ser a mão de obra compulsória, que é o quê? O trabalho forçado, onde uma pessoa, então, ele é obrigado o quê? A trabalhar sob uma ameaça, sob uma punição, sob o chicote. E assim aconteceu aí por mais de 300 anos no nosso Brasil. E uma pessoa, gente, que é privada de liberdade, uma pessoa que a gente entra, então, aí para o conceito de objetificação. O conceito de objetificação, que é o quê? O indivíduo se torna um objeto e uma mercadoria. O indivíduo é um objeto, o indivíduo é vendido, o indivíduo não tem valor. Então, ele se torna coisificação, ele é uma coisa, que descreve aí uma desumanização. Então, a gente tem aí esses conceitos, né, de objetificação, que é o indivíduo como objeto, e a coisificação, né, você é uma coisa, você me dá lucro, né, então você precisa trabalhar para mim. Você não pode dizer não, você precisa fazer isso, precisa fazer sem nenhum tipo, vamos dizer assim, de merecimento. É o que a gente tem muito na nossa população. Até hoje, uma mão de obra barata, uma mão de obra que não é valorizada, e a gente tem as dependências emocionais, nós temos o trabalho escravo infantil, nós temos aí, né, a violência contra a mulher, que de alguma forma ou outra, nós vamos estudar também, vem dessa questão do racismo, da dependência de alguém, da dependência, né, na parte masculina. Então, todos esses problemas nós podemos considerar assim. Vamos pensar que uma casa, ela é feita de um alicerce. Depois vem as paredes, depois vem o telhado. Vamos pensar que o nosso alicerce no Brasil é a escravidão. Esse povo foi liberto e aí não se teve uma classe social, não se teve moradia. Então, esse povo, a nossa base, ela é totalmente exploratória, ela é totalmente
vamos dizer assim, desigual. Então, a perda da identidade, da subjetividade, né, do sistema escravista busca o quê? Apagar a identidade cultural. Então, a língua e as crenças dos africanos e seus descendentes, tratando-os com prioridade, com propriedade. Então, eles ensinavam os conceitos brancos, né, a identidade deles, né, de africanos, né, eles foram se perdendo ao longo do tempo. Então, eles não são, então, em seres humanos, o que gera um sofrimento psíquico enorme, difuso e a negação da subjetividade. Então, a falta de pertencimento. Então, a gente tem que várias aí identidades africanas, e aí depois até uma boneca aqui, porque não se tinha até alguns 20 anos atrás uma boneca da cor negra. Tudo era da cor branca. Então, esses problemas nós podemos considerar após a abolição, aí os ex-escravos não recebem apoio das políticas de integração social. Eles ficam realmente à margem, e é uma margem alta. A educação, a saúde, a terra, então, e as oportunidades, então, aí, profissionais, o que contribui para a formação do quê? Das favelas e dos guetos, né? E a hiperpatuação da pobreza, aquilo que a gente vai falar que está à margem da sociedade, que vai falar que não está dentro, e é a maioria. Porque a maioria era escravo. Os senhores brancos eram a minoria, porque as senzalas, as fazendas de café, a fazenda que nós tínhamos, elas eram enormes. E ela tinha muita mão de obra escrava. Então, o que acontece é que quando eles foram aí libertos pela Lei Áurea de 1988, eles ficam à margem da sociedade. E o que nós temos de mais populoso hoje? Aí uma pesquisa de 2022 vai trabalhar para a gente que esse impedimento está expresso em números. Pretos e pardos representam 56% da nossa população. Nós somos aí a maioria. Mesmo assim, são minoria nos espaços de decisão. Então, ocupa pouco mais de 29% dos cargos de gerência nas empresas brasileiras. Entre os mais pobres, os negros são muitos, dentre os 10% dos brasileiros com menor renda familiar mensal. E 75% são negros. Entre os que morrem, eles são a maioria. Uma pessoa negra tem 2,7 vezes mais chance de ser vítima de homicídio do que uma pessoa branca. Claro, isso é a maioria, então as taxas realmente são maiores. Mas é um número ainda que a gente vê que eles não foram aceitos pela sociedade. Aceitos como uma classe social. Aceitos aí dentre, então aí, olha quanto tempo já aconteceu a abolição da escravatura e ainda temos esses números. Por isso que o Brasil ainda é um país em subdesenvolvimento, devido à sua colonização, devido à sua mão de obra escrava. Então, a gente tem mais maioria mão de obra escrava do que pessoas que estão aí, que são aptos à educação, que são aptos a têm acesso à educação, têm acesso à saúde, então fica realmente aí à margem da sociedade. E nós temos então aí um dos grandes problemas do racismo é essa estruturação. Dizemos que o racismo brasileiro é estrutural, porque toda a nossa sociedade se formou assentada nas bases racistas. Então o que é isso? Né? Porque esse fenômeno é tão naturalizado que chega a contribuir aí o funcionamento normal da sociedade. Então a gente vai falar muitas vezes que o mal-estar do negro, o mal-estar aí racista é normalizado. Então a gente vê aí no eufemismo português, a gente vê então aí em frases, né, totalmente que ferem, né, aí a segregação e aí o preconceito racial. E aí a gente vai chamar de estrutural, e aí a gente vai lembrar da sociologia natural, né, quando a gente vai falar de estrutural, isso aconteceu de uma forma estrutural, né, tinha que acontecer assim. Não tinha que acontecer assim, aconteceu assim devido à supremacia das raças. Mas o que a gente pode fazer em relação daqui para frente? O que nós vamos fazer? Tá na estrutura, tá no inconsciente, que eles falam, né? O racismo estrutural tá no inconsciente da sociedade. Mas vamos tornar consciente disso e vamos mudar a partir de agora? Então, aquilo que está na estrutura, aquilo que está inconsciente, vamos trazer a consciência para que nós possamos tomar, então, aí, políticas públicas, para que a gente possa fazer políticas de valorização, políticas de combate, então, aí, o racismo. E a gente vai ter aqui, para finalizar a nossa aula hoje, as políticas e as ações para a população negra no Brasil. Né, resgate histórico através então aí dessa linha do tempo. Então a gente tem aí uma linha do tempo de desde 1988, né, o racismo como crime inafiançável e imprescindível na Constituição aí federal. Depois a gente tem 2005, a primeira Conferência Nacional da Promoção da Igualdade, então aí racial. A gente vai ter em 2009 Política Nacional da Saúde Integral da População.
aí negra, 2010 Estatuto da Igualdade Racial, Dia Nacional aí do Zumbi e da Consciência Negra, né, que só agora, né, em 2000, eu creio que o ano passado, 2024 se torna então aí um feriado, vamos dizer, nacional, obrigatório, né? Até então não era. Lei aí da cotas nas universidades, né, para que o negro tenha os mesmos direitos aí dos brancos. Em 2021, aí a injúria racial torna-se equivalente a crime de racismo. Aí, para quem, de alguma forma, né, acha que esse racismo é tão estrutural que está inconsciente e acaba falando, né, coisas que realmente fere a dignidade aí da pessoa negra, da pessoa índia, da pessoa que tem talvez até uma religião e de uma etnia também aí diferente. Meus queridos, a pessoa que sofre racismo, ela passa por desintegração da personalidade e da identidade. Depois nós vamos ver mais para frente, psicopatologias, o quanto que essa discriminação aí vai gerar um sofrimento aí emocional, de transtornos emocionais instalados como a transtorno de personalidade borderline, que é um aí que nós temos, o transtorno de dependência emocional, a depressão, grandes níveis no nosso Brasil, e aí nós vamos ver que tudo isso veio, então, aí, de uma construção social. Meus queridos, deixo aí o nosso calendário, tá bom? No dia 8 nós vamos ter aí a entrega do nosso trabalho, que daqui a pouco eu falo para vocês do que vai ser, as nossas referências aí que nós estamos usando para este aí bimestre, ok? Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.